Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube aqui do Soma Concursos. Isso mesmo, se você não me conhece, professor Edivânio Araújo, sou engenheiro agrônomo, sou servidor público e sou professor aqui do Soma Concursos. Isso mesmo, a minha missão hoje é trazer conhecimento para você. Nós estamos com um projeto do zero ao CNU. Esse é um projeto muito bacana que o Soma está fazendo. Ele consiste no seguinte: toda semana um professor aqui do Soma vai disponibilizar uma aula, gravar uma aula especialmente para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Isso mesmo, pessoal. Mas não é só isso. Nós também, ao longo desse período de preparação, vamos disponibilizar alguns simulados. Então, se você quer ir testando os seus conhecimentos, não deixe de acompanhar o nosso canal. Também eu te peço, nos siga nas nossas redes sociais para que você fique por dentro em tempo real de tudo que está acontecendo e das novidades que a gente vem trazendo e disponibilizando aqui para vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre conservação do solo, sobre erosão. É isso mesmo, esse conteúdo que está no teu edital, ele faz parte do conteúdo programático do teu edital. Ele é muito, mas muito importante mesmo. Então, se você vai aí num site de questões e você coloca assim, conservação do solo, você vai ver o tanto de questão que já foi cobrada sobre esse tema. Então, é uma temática que vai, com certeza, estar presente na tua prova. Bom, vamos iniciar o nosso estudo, mas antes de iniciar o nosso estudo, eu vou te convidar para me seguir aqui no Instagram. Fique à vontade, @edivânio.agro. Se tiver alguma dúvida, pode me enviar um direct aí que eu vou estar te respondendo. Te convido, antes da gente passar para a aula, para que você comente aqui nesse vídeo também qual que é o assunto que você gostaria que a gente gravasse uma aula e trouxesse aqui na próxima semana. Pessoal, agora vamos lá, Vamos falar sobre as práticas de conservação do solo e prevenção da erosão. É muito importante a gente falar de conservação do solo. Mas qual que é a importância de conservação do solo? O que é que a gente pode dizer? O que é a conservação do solo, ela que é um conjunto aí de técnicas através das quais se pretende utilizar o solo de uma forma que ele possa nos proporcionar o máximo de rendimento, mas também que o solo possa se manter ali por um tempo indefinidamente com a sua capacidade produtiva. Isso é que é conservação do solo. Bom, mas o que inclui a conservação do solo? A conservação do solo, ela inclui diversas coisas. Por exemplo, nós temos aí o uso adequado do solo, o manejo adequado, a adubação, a correção, a irrigação, a drenagem do solo, para que ele mantenha aí a sua capacidade produtiva sem prejudicar esse sistema solo, É o controle da própria poluição agrícola, que ela existe e muitas vezes não é controlada. Então, tudo isso inclui ali dentro da conservação do solo. Para além disso, a propósito, nós temos que nos perguntar qual que é a importância de conservar o solo. Então, pessoal, quando a gente fala em conservar o solo, a gente deve ter em mente que o uso racional do solo, ele implica um aumento de produtividade, e isso vai se basear, claro, nos princípios conservacionistas, que aí a gente já tem provas suficientes, a literatura está aí, para nos provar que um uso conservacionista do solo, ele vai conseguir melhorar a produtividade, a resposta desse solo em termos de produtividade. E aí eu já recordo a você das nossas aulas sobre preparo do solo. Se você ainda não viu, nós temos uma aula aqui
aqui mesmo no canal do YouTube sobre preparo do solo, né? E também nós temos o nosso bloco de aulas completo que fala sobre isso. Se você já é nosso aluno, dá uma olhada lá, que é um assunto muito importante. Você não pode ir para a prova do CNU sem antes ver esse conteúdo. Bom, então, conservar o solo é muito importante, né? Porque a gente vai ver que cada vez que se usa o solo, é extraído ali nutriente daquele solo. Mas quando você usa a conservação, você mantém esse sistema, por assim dizer, regulado, você mantém esse sistema equilibrado. Então, esse é o papel da conservação do solo, que é realmente o caminho aí da agricultura e da humanidade. Sem conservação do solo, vai ficar de fato cada dia mais difícil. Bom, e aí a gente já vai entrar aqui com uma questão de concurso público, porque aqui no Soma é assim, a gente se prepara, mas a gente se prepara de verdade, a gente se prepara fazendo questão de concurso público, porque, claro, você está aqui para acertar a tua prova, para acertar a questão de concurso público e maximizar as chances de passar nesse concurso. Eu vou pedir que você resolva aí essa questão, você resolvendo essa questão, e aí a gente passa a resolver ela juntos. Bom, vou ler aqui enquanto você vai resolvendo ela. O que é que nós podemos dizer aqui? Essa questão, ela é uma questão recente, do ano de 2023, para a Prefeitura de Dom Eliseu, aqui no Pará. Isso mesmo, estou falando com você aqui do Pará. Pessoal, a questão diz o seguinte: se você já leu, se você já conseguiu responder essa questão, vamos lá. A questão ela diz o seguinte: podemos destacar os seguintes benefícios trazidos pela conservação do solo, exceto. Então, entre as alternativas aqui, uma dessas alternativas ela não traz um benefício para a conservação do solo. E aí a gente vai ver qual dessas é essa alternativa que não traz um benefício para a conservação do solo. Ela diz o seguinte: alternativas: melhora das condições físico-químicas do solo. Então, melhora, claro, com certeza. Se melhora, não é esse o nosso gabarito. Aumento da atividade biológica, da estabilidade da estrutura do solo. Certo. Também isso acontece. Então, não, de fato, não é nosso gabarito. Eliminação ou redução das letra C, aumento da matéria inorgânica. E aí, pessoal, aumento da matéria inorgânica? Bom, eu acredito que nós encontramos o gabarito da nossa questão, porque não é o aumento da matéria inorgânica, né? É o aumento da matéria orgânica, mas não necessariamente aí da matéria inorgânica. O que vai ser ali a matéria inorgânica? Vou dar exemplo aqui para vocês. Nós temos, por exemplo, os minerais, os metais e os sais. Eles são aí exemplos de matéria, de substâncias inorgânicas. Então, não necessariamente vai aumentar essas substâncias com a conservação do solo. Aí a alternativa de letra D, eliminação ou redução do preparo do solo. Exatamente, a gente viu, inclusive, nós tratamos sobre isso na nossa aula de preparo do solo, que quando inicia-se ali um manejo mais sustentável, um manejo mais voltado aí para se conservar o solo, se aumenta, né, a sua capacidade produtiva e reduzindo, inclusive, né, as operações ali do solo. Inclusive, nós temos aí o sistema de plantio direto, que, por exemplo, uma das premissas dele é o não revolvimento do solo. Bom, redução do uso de herbicidas. Isso aí também nós já explicamos, inclusive na nossa aula aí de preparo do solo, os benefícios de um manejo mais conservacionista do solo. Bom, vamos lá, vamos passar aqui e ver se o gabarito da nossa questão é aqui mesmo, a letra C. E aí, gabarito letra C. Isso mesmo, e agora vamos fazer mais uma questão aqui de concurso. A questão é do ano de 2022, da Prefeitura de Barreiras, lá da Bahia.
para o cargo de técnico em agropecuária? Bom, essa questão ela diz o seguinte: ao se trabalhar com o manejo e conservação do solo, é importante minimizar os efeitos erosivos causados por práticas danosas ao solo. Uma forma de garantir a preservação do solo é as alternativas aqui. Alternativa de letra A rotação de culturas. Alternativa de letra B, a realização de queimadas controladas. Alternativa de letra C, a monocultura intensiva. E a alternativa de letra D, a compactação do solo. Pessoal, essa é uma questão relativamente muito fácil, mas a gente precisa, claro, ter atenção. O excesso de confiança numa prova pode nos prejudicar. Vamos lá. A rotação de culturas, ela é sim uma forma de garantir a preservação do solo. Então, o gabarito da nossa questão aqui já é a letra A. Mas por que a rotação de culturas ela se torna ali uma prática capaz de garantir essa preservação do solo contra a erosão? Como nós já comentamos na nossa aula de preparo do solo, a rotação de culturas ela consiste justamente em alternar espécies vegetais no decorrer do tempo ali em uma determinada área. Então você vai naquela mesma área agrícola, você vai fazendo uma rotação de culturas, mas não são quaisquer culturas, né? São culturas importantes para a produção de palhada, por exemplo, resíduos que vão ser essenciais para o controle da erosão do solo. E não só isso, eles vão elevar também os níveis de carbono no solo, vão diminuir as plantas daninhas. Por conta disso, como nós vimos na questão anterior, né, reduz-se ali o uso de herbicidas, e aí, com essa palhada, com essa cobertura do solo, a gente consegue, inclusive, reduzir o banco de sementes dessas plantas daninhas e também, com tudo isso, aumenta aí a fertilização do solo e a ciclagem de nutrientes. Então, veja que a rotação de culturas ela é uma prática muito benéfica para os solos. Então, o gabarito da nossa questão aqui, alternativa de letra A. Vamos ver? Isso mesmo, alternativa de letra A. Pessoal, agora nós vamos entrar num assunto muito, mas muito importante. E eu chamo aqui a tua atenção. Nós vamos falar de erosão do solo. Isso é muito importante. Eu peço que você tenha o máximo de atenção nesse momento. Se você puder, anota aí, vai fazendo anotações, porque, de fato, quando se trata de erosão do solo, é uma das coisas que mais caem em concurso público. E muitas vezes a gente, no excesso de confiança, acredita que sabe de tudo sobre erosão do solo. Mas você vai ver com as questões que eu trouxe aqui, todas as questões que eu trouxe, inclusive, são questões de provas anteriores. E eu fiz isso justamente para que você perceba o quão é importante ter conhecimento nessa área e sobre essa temática. Vamos lá. Mas, de fato, o que vem a ser a erosão do solo? O que é erosão do solo? É um fenômeno natural. Ele é responsável por esculpir as paisagens que nós conhecemos na superfície aí do planeta. Isso mesmo. Quando você viaja de carro, que você vai olhando, ou quando você viaja de trem, se você já viajou de trem, é muito bom. E você vai olhando a paisagem e você vai vendo aquela diferença ali no relevo, né? Então, isso tudo é causado ali pela erosão, que ela é o deslocamento, né, da Terra que acontece de um lugar para o outro. E isso fica muito... quando a gente vai estudar ali a formação dos solos, né, gênese, morfologia do solo, a gente começa a entender bastante sobre esse processo de formação do solo, sobre o intemperismo, né, sobre a sedimentação. Tudo isso a gente vê quando a gente estuda essa parte de solos. Mas, aqui falando em erosão, né, a gente tem que verificar também qual que é a importância dos processos erosivos do solo. Existe importância na erosão? Bom,
Existe, porque a erosão ela inicia aí um ciclo de formação das rochas, por exemplo. Isso nós falamos das rochas sedimentares, né? Origina também os próprios sedimentos, os processos erosivos em algumas regiões, por assim dizer, eles são muito importantes. E isso porque, né, a dinâmica ambiental ela requer que o solo, né, se mobilize, saia de um canto, vá para o outro. E nessa movimentação do solo, esses sedimentos, por exemplo, eles vão para outras áreas, e nessas outras áreas eles vão levar ali um pouco de fertilidade. E aí você pensa, por exemplo, assim, nas cheias, quando alguns rios sobem e vão levando ali aqueles sedimentos para outras áreas, deixando áreas que antes eram mais empobrecidas um pouco mais ricas de nutrientes, e isso num processo natural é muito importante. Qual que é o grande problema quando a gente fala de erosão do solo? É porque existem dois tipos de erosão, né, por assim dizer. De forma macro, dois tipos de erosão. É a erosão geológica, que é justamente aquela que ocorre sob condições naturais, ou seja, não existe a interferência do homem para este tipo de erosão. E quando isso acontece, né, é um processo muito lento. A erosão geológica ela é, de fato, um processo muito lento. Ela esculpe aí a natureza, o relevo, como você pode ver aí nessa imagem. Aqui, olha só, que imagem bonita, né? E aí mostra isso tudo através de processos de erosão, mas de erosão geológica, né? Faz essa modelagem aí na crosta terrestre, criando aí os seus vales, as montanhas, as planícies também, né? Os planaltos, e também, né, neste caso, é um processo construtivo. Ele não é influenciado pelo homem e também as taxas de erosão para a formação do solo, elas superam as taxas de remoção do solo. Então, ou seja, quando a erosão é geológica, a taxa com que o solo se forma é maior do que a taxa em que o solo é perdido. Então não tem problema nenhum para a natureza a erosão geológica. Muito pelo contrário, ela é um processo natural e deve acontecer. O grande problema aqui é justamente a erosão acelerada, que é aquela erosão antrópica causada justamente pelo homem. Então, né, é um processo rápido, é um processo destrutivo. O homem inicia esse processo, né? E as taxas de remoção, elas superam, isso aqui é muito importante, as taxas de remoção, elas superam a formação ou a gênese do solo. Então, você vê o que? Quase todas as operações agrícolas, elas são intensificadoras deste processo erosivo. E aí eu até peço para você dar uma verificada aqui nessa imagem. Você vê que isso aqui é um processo erosivo, um processo muito que já está muito alto aqui, né, numa proporção muito grande, e nesse caso aqui ele interrompe, inclusive, não dá para, tem que ter muito cuidado para tentar reverter esse tipo de erosão aí. Nós estamos vendo aí uma vossoroca. Então, pessoal, nós vamos, inclusive, falar sobre elas na nossa aula. Bom, continuando aqui, né, esse processo, né, a retirada da cobertura vegetal, quando ela expõe ali a superfície do solo, proporciona condições em que os ventos e a própria água da chuva, que são aí os fatores que mais influenciam na erosão do solo, são os ventos e a água, principalmente a água, isso quando a gente fala do nosso país aqui, e aí vai atuar de forma direta, né, pela não absorção, causando impactos ali
no solo, principalmente porque aquele solo está desnudo, então quando chove, incide ali em cima daquele solo as gotas de chuva causando impacto, e aí vem o salpicamento, e são todos esses processos aí que vão carrear o solo, né? Vão levar essa camada fértil do solo e vão deixar o solo erodido, como a gente está vendo aí, né? E isso vai acentuar muito o processo. Então, em linhas gerais, por exemplo, por assim dizer, quando a gente fala de agricultura, ela vem sendo aí, vem acelerando demais o processo erosivo, inclusive mais ainda do que a própria mineração, a construção civil. Então, destes, a agricultura ela acelera ainda mais, principalmente pelo tamanho, né, das operações agrícolas que ocorrem no mundo inteiro. Estamos falando aí de escala global. Pessoal, seguindo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os agentes de erosão. Quais que são os principais agentes de erosão do solo? Então, são aí, né, a água e os ventos, como eu havia falado ali no slide anterior, né? Os ventos, eles fazem o quê? Eles vão, dependendo ali da sua velocidade e da quantidade de material que haja ali em suspensão, o vento ele vai sim ter a capacidade de transportar grande volume de solo. E aí é justamente o que nós estamos vendo aqui nessa imagem. O vento ele transportando ali grande volume de solo, podendo inclusive desagregar rochas através de ações bastante abrasivas, né? Mas nós estamos falando aí de um processo, quando nós falamos de desagregação de rochas, estamos falando de um processo um pouco mais lento. E a água, né? A água também aqui ela vem se apresentando como um agente aí de erosão do solo, um dos principais agentes. Inclusive, na nossa aula, a gente vai dar prioridade em falar da erosão hídrica, né? Justamente porque ela é a mais importante aqui no nosso país e também ela é um tipo de erosão que despenca em prova de concurso público. Então você tem que saber todo o processo aí de erosão quando estivermos falando da erosão hídrica, né? Que é o agente, né, como eu acabei de falar, se for considerado aí de forma isolada, né, ele é o mais importante. Ele pode aí agir desagregando, né, ou também como transportador das partículas de solo, a água, né, na sua forma de chuva, inclusive, os cursos d'água, a enxurrada, as ondas do mar também, né, e qualquer outra forma de movimento de água, eles são capazes de desagregar o solo, de carrear o solo. Então, eles são sim, né, a água é o principal agente aí da erosão do solo. Bom, falamos, mas também nós temos que falar da temperatura e da ação biológica. Temperatura ela vai ser importante também enquanto agente de erosão, porque a variação da temperatura, particularmente, né, quando a gente está falando ali de erosão geológica, isso é importante, a temperatura ela é mais importante ali na erosão geológica. E ela tem aí, por ser erosão geológica, é muito demorada, né? Então, quando há mudança aí da temperatura, os efeitos eles são intensos, as camadas superficiais das rochas, elas podem ali se fendilhar, como a gente está vendo ali. Também pode ocorrer variações lentas entre verões e invernos, e isso aí vai apresentar efeitos menos intensos, né? Porém, esses efeitos vão ser vistos no solo. Então, a temperatura ela não deixa de ser um agente da erosão. Porém, nós não vamos dar um foco grande para a temperatura, nós vamos nos ater a comentar isso que nós já falamos, porque a temperatura ela é importante mais para o processo de erosão geológica, que não é o grande foco aqui da nossa aula. E os agentes biológicos, né, a ação biológica, por assim dizer,
a gente vê aí a importância deles, principalmente porque eles podem causar erosão, sim, mas ela é uma erosão pouco significativa, tanto quanto, um pouco mais, claro, né, do que a temperatura, mas ela causa sim aí, a ação biológica pode causar aí essa mudança aí no solo, né, esse impacto aí no solo, de erosão do solo. O seu efeito principal vem a ser condicionar os outros agentes, então ele não vai trabalhar sozinho ali a ação biológica, então nós vamos ter aí como, por exemplo, né, as formigas, as minhocas, que vão estar ali no sistema solo e que eles vão, dentro ali do seu ciclo de vida, está interagindo com o solo e está causando algum tipo de degradação ali, de oxidação, de aeração. Eu estou falando que isso é ruim? Não, porque nós estamos falando aqui de um tipo de erosão, de agente de erosão aqui, que eles são importantes e que quando a gente fala, por exemplo, como nós comentamos de forma geológica, esse é o processo natural. Então, o solo ele se perde numa proporção menor do que ele se forma. E também esses processos de erosão, quando nós formos estudar a formação do solo, né? E aí você vai entender que esses processos são muito importantes. Eles não deixam de ser também ali agentes do próprio intemperismo, para justamente auxiliar ali na formação de solos. Bom, seguindo aqui agora, nós vamos resolver mais uma questão de concurso público. E aí eu peço que você fique bastante atento na resolução dessas questões. É muito importante que você entenda de fato mesmo esse conteúdo. Vamos lá, pessoal. Questão da banca objetiva, ano 2023, e a questão foi lá para a Prefeitura de Lavras, do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte: em relação à erosão eólica, é incorreto afirmar que: alternativas A, dá origem aos solos residuais; B, é um processo que consiste na degradação e remoção de fragmentos e partículas de solo e rocha pela ação combinada do vento e da gravidade. Então aqui, ó, essa alternativa B aqui, ela já está correta, né? É justamente isso que é a erosão eólica. Mas lembre-se que nós estamos procurando aqui a incorreta. Alternativa C. Em rochas, normalmente é o impacto das partículas sólidas carregadas pelo vento que provoca o desgaste. Sim, também acontece isso, né? Nas rochas, né, quando a gente falou ali, né, de forma mais abrasiva, o vento ele vai, carrega partículas, vai impactando ali, né? Mas isso a gente está falando, viu, pessoal, sobre um processo geológico aí de erosão. Não é da noite para o dia que vai bater um vento numa rocha e vai quebrar essa rocha, né? Então, existe ali todo um processo e todo um tempo geológico, que é um tempo muito grande para que esses processos aconteçam. Então, a letra C também está correta, né? A letra D diz o seguinte: em solos cujas partículas são degradadas por diversos agentes, o vento, como veículo de transporte, age no sentido de colocá-las em suspensão. Que bonita, né? Essa afirmativa aqui, essa afirmação correta, certíssimo. O vento faz isso mesmo, ele passa e coloca as partículas em suspensão. Essas partículas que já estão desagregadas, elas são sim carreadas pelo vento. E aí, pessoal? Sobrou para a gente a alternativa A. Vocês viram que eu passei por ela, nem dei muita importância para que você pudesse raciocinar comigo aqui o restante das alternativas. A alternativa A, ela fala que dá origem aos solos residuais. Pessoal, bom, solos residuais, eles são solos de alteração ou solos autóctones. O que é que são esses solos? Aí você pergunta, professor, eu não sei o que é esse solo. Eu já vou te dizer. Esse tipo de solo, né, são solos originados da decomposição in situ, ou seja, no mesmo local ali da rocha. O solo, geralmente, é encontrado, abaixo do solo é encontrada a rocha-mãe, porque ele se forma ali
naquele mesmo lugar. E aí a gente fala, né, que é importante a gente falar isso aqui, né, que você entenda que esse processo aqui é um processo muito lento, um processo de formação do solo. Então, tem o solo que ele é formado de forma residual, é esse solo. Ele não é originado ali pela erosão. O solo transportado, que é o solo, são os solos sedimentares, esses solos sim são os allotóctonos, eles são sim carreados, né? Então existe o carreamento dessas partículas e a deposição em um outro local. E aí sim se formam esses solos sedimentares. Mas, neste caso aqui, então, a alternativa incorreta é a alternativa de letra A, porque não o vento não dá origem aí aos solos residuais. Vamos ver? Gabarito letra A. Isso mesmo, o gabarito da nossa questão é a letra A. E agora nós vamos passar para falar de um assunto muito, muito importante mesmo. Talvez seja aqui na nossa aula um dos assuntos mais importantes. Então fica ligado aqui para que você não perca nenhum detalhe. Nós vamos falar sobre o processo erosivo. Então vamos falar aqui como que como que se dá esse processo erosivo. Bom, o processo de erosão do solo, ele envolve algumas etapas, e nós vamos falar justamente dessas etapas. São 3, é o desprendimento, o transporte e a deposição. Bom, o desprendimento, que é a primeira etapa aí do processo erosivo, né? Ele se dá pela ação dos impactos das gotas de chuva. E aí você pensa, meu Deus, uma gota de chuva causa tanto estrago assim? Ela causa esse impacto, né? Diretamente, quando isso acontece diretamente sobre a superfície do solo, principalmente aquele solo, quando a gente fala diretamente, a gente está falando de um solo nu, sem vegetação. Por isso, como a gente vai ver lá na frente, quando nós formos falar de práticas de conservação, a importância da vegetação sobre o solo, né, para que ela proteja o solo dessa ação direta das gotas de chuva, né? E essa gota de chuva, ao tocar o solo, né, com toda a sua força e o seu impacto, ela vai gerar a degradação, aliás, a desagregação desse solo. E por salpicamento, né, ela vai espalhar esse solo. Também, né, quando acontece ali a superfície, ela vai remover, né, quando vem a enxurrada ali, ela vai remover essas partículas. E aí você vê aqui, por exemplo, aqui ó, na letra A aqui, dessa gravura, a gota de chuva ela vem, ela encontra um solo aqui desnudo, é um solo que não tem vegetação. Olha o estrago que ela causa aqui. Quando ela pega aqui, ela vai salpica. Então ela vai e joga solo aí, partícula de solo para todo lado. Esse solo fica aqui depositado aqui, ó. Como a gente está vendo aqui, essas partículas estão aqui, são partículas desagregadas. E essas partículas desagregadas, né, vai iniciar ali, dar início ao transporte. Por quê? O escoamento superficial, né, vem ali uma enxurrada, o escoamento superficial, e ele vem com intensidade suficiente para manter em suspensão, ou seja, para carrear essas partículas que estão depreendidas ali, elas não estão mais interligadas ali, elas não estão presas ali, por assim dizer, no solo, então elas estão soltas. A enxurrada vem e leva. E é esse o grande processo erosivo que acontece. E aí, para finalizar, né, tem a deposição. Então, que quando a velocidade da enxurrada vai diminuindo, né, do escoamento vai se reduzindo, e ela perde a capacidade de manter essas partículas de solo em suspensão, ocorre a deposição. E aqui eu não sei se dá para você observar, mas a imagem mostra aqui justamente esse exemplo aí dessa deposição desses sedimentos. E aí você volta àquilo que a gente falou, é dessa forma que vão se formando aí os solos sedimentares. Bom, e dessa forma que acontece aí o processo erosivo. Só para simplificar e para não restar dúvida nenhuma, esse aí estão todas as etapas do processo erosivo: desprendimento, transporte e sedimentação.
desprendimento de partículas pelo impacto das gotas de chuva, transporte de sedimentos em suspensão e a deposição desses sedimentos. Então, essas são as etapas do processo erosivo. Mas isso é importante? Será que saber disso é importante? Eu te digo, presta atenção, vê se é importante ou não. Olha só, questão aqui da Sesgran Rio, ano de 2012. A questão ela é uma questão relativamente bem simples, mas a gente precisa ter muita atenção, como eu já falei. São os detalhes que fazem aí a gente acertar ou não uma questão. E aqui, você, aluno Soma, você vai acertar todas as questões relativas aí ao eixo de agronomia. Você vai aprender direitinho e vai dar tudo certo. Olha só, a questão diz o seguinte: a erosão do solo é um processo geomorfológico natural que pode ser intensificado quando a ocupação das terras e as práticas de uso e manejo do solo são inadequadas. Justamente é isso que a gente estava vendo. O friso aí chama aí até a tua atenção para isso, que é justamente isso que é a erosão do solo. Bom, o processo erosivo consiste em 3 fases. Acabamos de ver as 3 fases do processo erosivo. Vamos ver aqui alternativa por alternativa. Intemperização e desagregação e transporte. Pessoal, a intemperização ela é uma ali das partes ali, né? É uma das fases da erosão, do processo de erosão? Não. A intemperização ou o intemperismo, né, ela não é uma fase do processo erosivo. Então, a letra A, ela está errada. E aí nós temos intemperização está errado, né? Viu? Intemperização a gente acabou de ver, está errado. Desagregação e deposição, mas intemperização não. Desagregação, transporte e deposição. Exatamente isso que acontece. Primeiro desagrega o solo, depois transporta e, por último, deposita esse solo. Carrega esse solo e deposita em um lugar, geralmente, morro abaixo ali, né? Um local mais baixo do que antes estava esse solo. Então, a letra C é o gabarito aqui da nossa questão. Então, a alternativa D, desagregação, erodibilidade e transporte. Não. Erodibilidade, não. Transporte aqui, por último, não, né? Mas erodibilidade, não. Erosividade, também não. Erodibilidade, também não. E deposição, também não. E se você ficou na dúvida do que é erosividade e erodibilidade, sustenta mais um pouquinho aí que a gente já vai estudar cada um deles aí bem estudado, para que você não erre de forma alguma na sua prova. Bom, vamos ver aí. Gabarito, exatamente. O gabarito é a letra C. E aí, pessoal, eu quero agradecer a vocês nesse momento aqui, a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, viu? É um prazer sempre vir trazer algum conteúdo para vocês, fazer uma aula para vocês, viu? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês possam nos acompanhar, né? Então, fiquem à vontade para nos mandar uma mensagem, viu, pessoal? Eu espero receber as mensagens de vocês, inclusive eu espero receber também as sugestões para as próximas aulas. Eu vou me despedir de vocês aqui do YouTube, né? E de você que é nosso aluno, eu peço que você continue aí, porque a aula vai continuar. Isso mesmo, a aula vai continuar. E você, meu querido, que esteve aqui comigo pelo YouTube, segue a gente lá no Instagram, @edivane.agro, segue a equipe Soma, que a gente vai estar à disposição aí para te auxiliar no que for preciso. Até mais, meus amigos, até a próxima semana, aqui no canal do YouTube do Soma Concursos.